Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. 6 horas. As notícias com Nadine Soares. Bom dia. A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais convocou uma greve para esta sexta-feira que pode ter impactos em vários serviços da saúde, educação e segurança social. É dirigida aos trabalhadores da administração pública. É uma greve contra o pacote laboral. Os manifestantes querem mais salários e mais direitos para os trabalhadores. Uma greve que arrancou à meia-noite. E são esperados ainda milhares de trabalhadores em Lisboa numa manifestação contra a lei laboral. Durante a tarde foi convocada pela CGTP, que avisa que quanto maior for o ataque aos direitos laborais, maior será a resposta. Esta manifestação tem um mote: abaixo o pacote laboral, aumentar salários, garantir direitos. É possível uma vida melhor. Tem início marcado para as 2h30 no Saldanha, termina na Assembleia da República. É uma manifestação que acontece esta sexta-feira, num dia em que está marcada mais uma reunião no Ministério do Trabalho sobre o pacote laboral. E o Fundo Monetário Internacional desaconselha um novo imposto sobre lucros excessivos na energia, contrariando assim a intenção do governo português. Em entrevista à agência Lusa, Alfred Keimer avisa que a medida afasta investidores e é complexa de aplicar. O diretor europeu do fundo recorda que no passado as receitas ficaram muito abaixo do que era esperado. O governo português, porém, mantém a pressão em Bruxelas, quer luz verde para avançar já. O Fundo Monetário Internacional pede antes apoios diretos aos mais pobres, em vez de mexidas generalizadas nos impostos. E foi aprovado em Conselho de Ministros um apoio temporário para as empresas transportadoras, 30 milhões de euros para mitigar a subida dos custos dos combustíveis. É uma ajuda paga de uma só vez, varia entre os 114 e 420 euros em função da dimensão e do peso dos veículos. Foi também aprovado o adiamento do prazo de pagamento das contribuições para a Segurança Social dos meses de abril, maio e junho para este setor. O Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, garante que o Executivo está a avaliar ajustes a estas medidas no dia-a-dia. O Governo está permanentemente a avaliar o processo da guerra, as consequências que tem sobre o custo de vida dos portugueses. Agiu, todas as semanas tomamos medidas e todas as semanas estamos a fazer aquilo, aliás, que as boas práticas internacionais mandam, que é ir ajustando as medidas e dirigindo as medidas aos fenómenos que podem ter mais impacto e as próprias medidas serem medidas que tenham um impacto positivo para os cidadãos. Seja porque o impacto é diretamente no custo que suportam, seja o impacto é indireto porque impactam nas empresas que lhes fornecem. O Governo propõe ainda subir o limite dos ajustes diretos nos contratos públicos até 75 mil euros e empreitadas até 150 mil. O PS está a decidir se insiste ou não no nome de Tiago Antunes para provedor da Justiça. Os socialistas não se quiseram comprometer já com uma decisão depois de Tiago Antunes ter falhado a eleição por 50 votos. Depois de conhecidos os resultados, a direita aplaudiu, mas Eurico Brilhante Dias lembrou que o PS cumpriu o acordo com o PSD e por isso está a refletir quanto ao futuro. Miguel Viterbo Dias. O PS ainda mantém todas as opções em aberto. Estamos a fazer essa reflexão em primeira instância com o Sr. Professor Tiago Antunes. Naturalmente é muito cedo para apresentar qualquer decisão definitiva. Eurico Brilhante Dias não revela se os socialistas vão insistir no nome de Tiago Antunes, mas lembra que o PS cumpriu com a palavra. O grupo parlamentar do PS cumpriu o seu mandato e cumpriu o acordo interpartidário. E reforça que os deputados socialistas votaram no nome indicado. Penso que teve o conforto de ter o grupo parlamentar do Partido Socialista e, aliás,
também deputados à esquerda do PS que votaram. Deixando a farpa ao líder da bancada do PSD, Hugo Soares, por não ter conseguido fazer cumprir este acordo. Nem todas as lideranças parlamentares têm a minha sorte. Já André Ventura ficou contente com o resultado e aposta em convencer o PSD a retirar o PS da equação. Este é um dado positivo porque era de facto uma má escolha e uma escolha que trazia de volta tudo aquilo que foi a herança, na nossa perspectiva negativa, do José Sócrates, do costismo. Temos agora condições, penso eu, de começar um novo processo. Mário Mourinho Lopes, da Iniciativa Liberal, prefere destacar o papel de Rui Rocha para denunciar Tiago Antunes. Em causa não estava o seu mérito profissional ou até académico, estava aquilo que estava a ser feito nas sombras, a máquina socrática que contaminava a opinião pública. Mas, em defesa do nome, Rui Tavares, do LIVRE, diz que Rui Rocha não é exemplo. Ainda há pouco tempo chamava idiota ao Presidente da República, e peço desculpa pela expressão, mas ela está documentada. Se venha distinguir agora por ter movido uma vendetta contra alguém de quem discorda, acusando essa pessoa de há 20 anos nos blogs ter escrito ou ter feito parte de blogs. As reações dos partidos ao falhanço na eleição de Tiago Antunes para a Provedoria da Justiça. Para além desta votação, que terá que ser repetida, também a eleição do Conselho de Opinião da RTP foi adiada por causa de dúvidas quanto às indicações do Chega. E já tomou posse o novo Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, diz que é um privilégio assumir o cargo. Foi empossado pelo Primeiro-Ministro, vai cumprir um mandato de 3 anos. Carlos Cabreiro está na Polícia Judiciária há 35 anos. Começou como inspetor estagiário, ganhou destaque na direção da Unidade de Combate ao Cibercrime e chega agora ao mais alto cargo dentro desta força de segurança. Carlos Cabreiro promete fazer tudo para estar à altura deste cargo. Reitero agora publicamente a honra e o privilégio pessoal que sinto em assumir o cargo de Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Apresento-me imensamente grato pelo desafio, expresso por isso que esta nomeação me deixa extremamente honrado e investido de um compromisso solene que declaro. Tudo farei para exercer o cargo com elevado sentido de serviço público, determinação, dedicação, vontade de continuar a dignificar o nome da Polícia Judiciária e corresponder às expectativas que estiveram na base da minha nomeação. Também Luís Montenegro discursou na tomada de posse. O Primeiro-Ministro insiste que, apesar de Portugal ser um país seguro, há que evitar riscos. Na atualidade internacional, o Presidente francês e o Primeiro-Ministro britânico vão presidir uma videoconferência de países para organizar uma missão defensiva no Estreito de Hormuz. A missão em debate destina-se a restaurar a liberdade de navegação no Estreito, quando as condições o permitirem. Nesta videoconferência presidida por Emmanuel Macron e Keir Starmer, vão participar países não beligerantes prontos a contribuir para uma missão multilateral. E o diretor interino do ICE dos Estados Unidos apresentou a demissão, era o responsável pela supervisão do plano de deportação em massa do presidente norte-americano. A decisão de Todd Lyons foi antecipada pelo titular da pasta da Segurança Interna em comunicado, deixa oficialmente o cargo a 31 de maio. Lyons esteve à frente do ICE, o Serviço de Imigração e Controlo de Fronteiras, durante rusgas em massa, onde aconteceram múltiplas violações dos direitos humanos, isto de acordo com várias organizações não governamentais. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, volta a insistir que o conflito no Médio Oriente está prestes a terminar. São declarações do presidente norte-americano aos apoiantes em Las Vegas. Donald Trump volta a insistir que a guerra está a correr bem, afirma que os norte-americanos podem fazer o que quiserem. São declarações citadas pelo The Wall Street Journal. O presidente norte-americano mostra-se confiante de um acordo com o Irão está para breve. E tempo ainda para olhar para o desporto, para a Liga Europa. O Futebol Clube do Porto e o Sporting de Braga estiveram em campo. Os bracarenses seguiram em frente, os dragões estão fora da competição. O Porto perdeu por 1-0 frente ao Nottingham Forest. A expulsão da defesa de Ben Narek logo aos 8 minutos dificultou a tarefa aos azuis e brancos. O conjunto de Farioli não consegue assim chegar às meias finais da competição europeia. No entanto, o treinador italiano destaca a postura lutadora dos jogadores, garante que está orgulhoso da equipa. Of course, I think everybody, has the question mark about how this quarterfinal. Acho que toda a gente está a questionar como poderia ter sido a segunda mão destes quartos de final, jogados 11 contra 11. No Dragão fizemos um jogo fantástico, com várias oportunidades, e esta noite, com 10 homens, os jogadores foram até ao limite. Na segunda parte criámos boas oportunidades, 2 bolas na barra, tivemos um espírito incrível. Claro que não estou feliz com o facto de estarmos fora da competição, mas estou muito orgulhoso por trabalhar com este grupo de jogadores.
from the competition, but in the other side, as I told you, I'm really proud to have the opportunity to work with such a group of players. Sorte diferente teve o Sporting de Braga depois de ter vencido o Betis em Espanha por 4-2. Pau Victor, Vítor Carvalho, Ricardo Horta e Gorbi marcaram os golos da partida. Os bracarenses ainda estiveram a perder por 2-0, mas conseguiram a reviravolta na reação à partida. Carlos Vincent, técnico do Braga, adianta que o período do intervalo foi fundamental para reequilibrar a equipa. No descanso falamos de seguia sendo uma oportunidade única. No intervalo falámos sobre esta oportunidade única. Estávamos à distância de um golo. Tínhamos armas para fazê-los perder. Tínhamos que insistir na pressão, insistir no nosso jogo, insistir no que queríamos dentro do campo e através dessa crença e dessa fé em nós e no nosso trabalho chegaram as oportunidades de fazer golos. Tanto que no início da segunda parte conseguimos mesmo marcar. Conseguimos goles. O Sporting de Braga segue em frente na competição. Na meia-final vai medir forças com o Friburgo, da Alemanha. É a primeira vez desde 2014 que uma equipa portuguesa está na meia-final de uma competição europeia. E é com os destaques do desporto que terminamos este jornal das 6 da manhã, mas deixe-se ficar já a seguir, conferência de imprensa.